Se você fizer todas as dicas que eu estou te entregando nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir correr. Mesmo que você tenha bico de papagaio, hérnia de disco ou qualquer outro palavrão desses que apareceu no seu exame de imagem. Contudo, para que isso aconteça, você vai ter que se inscrever no canal. Eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque quando você faz isso, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante. Um profissional da saúde, maratonista, que está aqui dispondo do tempo, dispondo do conhecimento para ajudar vocês corredores. Então, se você acha que isso é importante para a vida do atleta corredor, faz esse favor. A dor lombar é multifatorial. Ela não acontece apenas pela carga mecânica, apenas pelo estresse físico. Tem também um estresse emocional envolvido, tem também questão de alimentação, questão de sono, várias questões que às vezes fogem do nosso controle. Então a gente chama de dor multifatorial, uma dor que é causada por várias coisas. Ou seja, tem uma gotinha de cada componente da nossa vida que faz esse copo transbordar e faz a gente sentir dor. Tem coisas que colaboram mais, tem coisas que colaboram menos. O que é que eu tenho percebido nos corredores? Eles têm uma tendência a fazer que está aumentando essa ocorrência de dor lombar, principalmente depois que corre. E o interessante é que são três coisas que geralmente a gente não consegue observar no dia a dia. Então a gente tem uma tendência a jogar a culpa da dor lá para a corrida. Então você corre, faz essas três coisas e aí você sente dor. Aí olha que interessante, acontece uma confusão no nosso raciocínio, porque a gente sente a dor depois que correu, então a gente automaticamente atribui a corrida. Então pensa assim, eu tô correndo, tá causando impacto lá na minha coluna, por isso que eu tô sentindo dor. mas não necessariamente. Esses três pontos são os pontos que causam confusão. A primeira coisa que acontece é que nós corredores somos muito motivados a nos tratar. Então, por exemplo, se você tem uma hérnia de disco, se você tem uma condição na sua coluna, você acha que aumentar a quantidade de exercícios para fortalecer a coluna, pegar aqueles exercícios que o seu fisioterapeuta recomendou e fazer mais vezes do que ele solicitou, vai te ajudar. Quando na verdade a gente tem que fazer, a gente tem que olhar o exercício, olhar o nosso tratamento como se fosse um remédio mesmo. Você tem que tomar a dose adequada, porque se você tomar de menos não vai fazer efeito, se você tomar demais você vai ter uma overdose. Então a mesma coisa acontece no tratamento da dor lombar, nos exercícios para cuidar da dor na coluna, a gente precisa respeitar a dosagem. E eu percebo que os meus amigos corredores que têm dor na coluna têm uma ansiedade em cuidar logo desse problema, então eles colocam exercício lá, vão fazendo as coisas como se isso fosse acelerar o tratamento e isso não acelera. O segundo ponto também está relacionado a essa ansiedade que nós sentimos em melhorar logo. A gente quando inicia o processo de tratamento, por exemplo, tive uma crise de dor lombar. O que é que eu preciso fazer? Não é recomendado fazer repouso, já te adianto, mas inicialmente você vai precisar dar uma restringida nas suas atividades para a sua coluna responder, para a sua coluna sair desse quadro de dor. E isso acontece em poucos dias. Depois que você sai desse quadro de dor, você vai fazer uma progressão de fortalecimento, uma progressão de exposição à corrida. Às vezes é necessário a gente dar uma regredida lá na nossa evolução no esporte, para que a gente consiga dar conta futuramente sem se machucar. Então a gente divide as fases do tratamento assim. A fase inicial, que é aquela fase de tirar a dor, geralmente a gente entra com medidas anti-inflamatórias, analgésicas, coisas para aliviar a dor. A segunda fase é justamente fortalecer a região, porque quando a gente tem uma crise de dor, a tendência é o nosso corpo fragilizar aquela região. Então a gente precisa fortalecer para que dê conta das demandas da atividade, do dia a dia, da corrida, de tudo que você for fazer. Depois disso, a gente precisa fazer a fase que a gente chama de retorno ao esporte. E é aí que mora o perigo. Porque você está sem dor, está se achando forte e acha que essa fase não é necessária. Aí o que é que acontece? Retoma as atividades. Se você antes da crise de dor corria 21 quilômetros, você ainda acha que está apto a correr 21 quilômetros e vai-se embora correr esses 21. E é aí que dá ruim. Porque você passou por um momento de fragilidade. Provavelmente você diminuiu o seu volume de corrida e aí o seu corpo não tem mais essa mesma capacidade que você tinha antes do tratamento. Então, o que é que a gente faz? Nessa fase de retorno ao esporte, a gente começa a expor o seu corpo à corrida. No que a gente expõe, a gente vai perceber como o teu corpo responde. Respondeu bem? Evolui. A gente aumenta o volume, aumenta a intensidade e a gente vai fazendo essa exposição
gradual. Então, da próxima vez que você precisar fazer uma interrupção no esporte, retornar ao esporte, lembra disso. Que mesmo que você esteja sem dor, mesmo que você esteja se sentindo forte, o seu corpo ainda precisa ser exposto para a gente ver como que ele vai responder. O terceiro ponto, sem dúvidas, é o que mais confunde os atletas. O que é que acontece? Geralmente, quando a gente treina, preste atenção se você não faz isso. A gente treina, dá tudo de si do treino, interrompe o treino, o que é que a gente faz? Senta de uma forma relaxada. E às vezes a gente fica ali por minutos sentado de uma forma relaxada, conversando com um amigo, esperando o restante do grupo terminar o treino. E essa postura relaxada tensiona os nossos ligamentos. Na verdade, não é a postura relaxada, é você manter uma mesma postura por muito tempo. Tudo que você mantém por muito tempo, o seu corpo vai cansar. Se você puxar o seu dedo aí para trás e ficar segurando aqui, ó, por um tempinho, você já vai sentir um certo incômodo. Então imagina você ficar 10 minutos segurando o seu dedo aqui. A mesma coisa acontece com a nossa coluna quando a gente interrompe o treino. Senta, fica lá relaxado. Como a gente está cansado, a gente não se movimenta muito, fica naquela mesma posição. E aí isso gera um certo incômodo. O que é que acontece na nossa cabecinha ou na cabecinha de alguns profissionais de saúde? Foi a corrida que causou dor. Mas agora você entendeu que não foi a corrida em si, mas sim o que você fez depois da corrida. Então tenta prestar atenção se você sente o incômodo na sua lombar durante a corrida ou se esse incômodo aparece depois. Se aparece durante o seu treino, aí sim, dependendo da quantidade de dor, dependendo do que você esteja sentindo, talvez seja melhor você interromper a atividade e avaliar melhor o que é isso. Contudo, se a dor está acontecendo depois do treino, aí a gente tem que analisar o que é que está acontecendo em conjunto. E isso aí envolve muitas vezes coisas pré-treino, intratreino e pós-treino. Então você tem 3 pontos a cuidar a partir de agora. O primeiro é pós-treino, pós-corrida, tenta cuidar da sua postura. Não fica largadão lá e tenta continuar esse movimento. De repente você consiga ficar em pé um pouco, sentar, esperar esses minutos que você precisa, de uma forma que não vai te gerar desconforto. A outra coisa é você prestar atenção quando você estiver passando por um processo de tratamento. Não abandona teu tratamento no meio do caminho, porque a finalização é uma das coisas mais importantes, é o que vai garantir que o resultado perdure. E a última coisa é não ir com muita sede ao pote. Se o fisioterapeuta está te recomendando X quantidade de exercícios, X quantidade de coisas a se fazer, respeita, ele sabe o que está fazendo. Se o teu treinador está te dizendo que você só tem capacidade de evoluir X quilômetros em tantos minutos, respeita o teu treinador, porque ele sabe o que está fazendo. Com isso, você evolui gradativamente na corrida e não expõe o teu corpo à lesão. Se você não me conhece, eu sou Ângela Barros, mestre em fisioterapia, maratonista, e tenho esse canal para te ajudar, atleta corredor, a cuidar do seu corpo, prevenir lesão e ter uma vida longa na corrida. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal, que você vai ter acesso a muito conteúdo de boa qualidade. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.